Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nesse horário das 16h30, 17h30, 17h40, nós fazemos o estudo dessa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Hoje estamos realizando a nossa última aula de 2023. Dia 26 de janeiro, retornamos com os 26 de janeiro de 2024, retornamos com os nossos estudos, tá? E hoje se encerram todos os estudos da nossa Casa Espírita. Amanhã não teremos a aula de Paulo de Tarso e as Leis Morais, porque a última aula foi no sábado passado, quando nós terminamos o capítulo que tratava da igualdade, tá? Então, agora, só dia 27 de janeiro de 2024, que retornaremos com o estudo de Paulo de Tarso e as Leis Morais. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, né, do Qualidade na Prática Mediúnica, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos reunidos aqui com uma grande família que nós somos mesmos, porque somos todos filhos do mesmo Pai, então nós somos irmãos para agradecermos, né? E estudarmos, aprendermos, mas principalmente agradecermos a Deus a todas as oportunidades, rogando sempre ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos console e permita que os espíritos amigos venham ao nosso encontro para nos esclarecer cada vez mais e assim podermos crescer e progredir, principalmente buscando, como aprendemos, a realizar nossa autoiluminação, para que um dia possamos estar bem próximos do Pai. Obrigado, Pai. Ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, nós estamos aqui, né, vamos estudar agora o Qualidade da Prática Mediúnica na questão 67. É a segunda parte do livro. Divaldo responde as perguntas, tá? A equipe faz a pergunta e Divaldo responde. Então, na questão 67, 67, a equipe pergunta o seguinte a Divaldo: qual a conduta correta do doutrinador no fenômeno anímico? E o Divaldo Pereira Franco vai responder: a postura correta do doutrinador é a de esclarecer. Essa é a postura dele. Ele é um esclarecedor. Tanto o espírito encarnado, que é o médio psicofônico, tá? Como o desencarnado. Então, o doutrinador, no momento em que ele vai trazer a sua palavra, essa palavra tem o objetivo de esclarecer. O médium psicofônico encarnado é o espírito que está se comunicando, o desencarnado. É para esclarecer. Mas, segue o Divaldo, cumpre-lhe deixar o médium perceber que a doutrinação está sendo direcionada ao seu inconsciente, a fim de que se mantenha mais vigilante, passando a bloquear a irrupção do fenômeno automatista. Então, ele tem que saber que o médium está esclarecendo ele, e esse conhecimento está indo para o inconsciente dele, se somando aos outros conhecimentos que ele já possui. Porque, como dizem os espíritos amigos, nós não temos a mínima ideia, nenhum de nós tem, do grau de conhecimento que a gente já possui. A gente não tem. Somos espíritos imortais. Quantas reencarnações nós já tivemos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ao longo dessas reencarnações, nós já adquirimos muito conhecimento. É porque quando você reencarna, numa reencarnação, você não pode ter acesso a todo o conhecimento que você já tem. Né? Olha que maravilha seria se eu, nessa reencarnação, pudesse ter acesso a todo o conhecimento que eu já adquiri nas minhas milhares e milhares de reencarnações, mas a gente não tem acesso a tudo. Você tem acesso ao que vai ser necessário para aquela reencarnação. Mas nós temos um cabedal imenso já de conhecimento.
Então, quando o doutrinador vai dar o seu esclarecimento, o médium tem que perceber que esse esclarecimento está sendo direcionado ao seu inconsciente. E aí ele vai ficar mais vigilante e vai ficar com mais condições de bloquear aquilo que vem de forma automática, até para evitar muitos processos anímicos. Então, ele estava ficando cada vez mais, né, com conhecimento, podendo ter maior controle do fenômeno. Aí o Divaldo diz, não há graduação de períodos para o fenômeno anímico. Pessoas há que têm muitos registros anímicos, e os mesmos criam personificações parasitárias em variado número, que se encarregam de assomar a memória atual, dando a impressão de se tratarem de entidades desencarnadas. Então, às vezes, o médium, tá? É aquele médium que deixa o barco correr solto. E ele vai criando personificações, principalmente quando ele tem muita problema não resolvido. Então, é como se ele deixasse aquelas personalidades que ele já viveu em outras vidas, e que tiveram muito problema, voltar. Aí aquelas personalidades voltam, trazendo aqueles problemas que vão surgir na memória dele. E aí o doutrinador, se não tiver conhecimento, como nós falamos na semana passada, né? Por isso que o grupo tem que ser um grupo muito bem entrosado, para o doutrinador saber quando o negócio é anímico e quando não é. Lembra que nós falamos sobre isso? Que o doutrinador, ele percebe se ele já conhece bem o trabalhador. Principalmente, o Divaldo falou para a gente, quando o médium está sempre falando o mesmo assunto. É sempre a mesma tônica, entendeu? Mesma questão, mesma questão. Ah, tem muitos espíritos obsessores, só fala disso. Só fala disso. Sempre da mesma toada. Eles vão nos atacar, eles vêm. Eu até falei para vocês que eu já tive uma média assim. Quase toda a comunicação dela era a seguinte, a toada era a seguinte, os espíritos obsessores querem nos perseguir, querem nos destruir. Aí daqui a pouco vinha outra, porque os espíritos obsessores estão sempre aqui querendo nos pegar, nos destruir. Lá vinha a terceira, porque nós temos que tomar cuidado, porque eles estão sempre, entendeu? Sempre a mesma coisa. Processo anímico. Processo anímico. É uma questão, problema do espírito. É um processo anímico. Porque, vamos dizer o seguinte, né? Que coisa incrível se esse médium der 10 comunicações em 3, 4 reuniões, todos os espíritos com a mesma questão de perseguição. Não é muita, entre aspas, coincidência? Sempre na mesma toada, sempre na mesma toada. Não tem nenhum que vem sofrendo, eu estou doente, estou precisando de ajuda. É sempre na mesma. A questão é processo anímico. Sempre falando a mesma coisa. Né? É igual você tiver um amigo e toda vez que você encontra esse amigo, ele fala a mesma coisa. Ah, estão querendo me derrubar. Estão querendo me perseguir. Eu sou um pobre coitado. Eu sou infeliz. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Toda vez que você... Não tem amigos nossos são assim? Eu tinha uma amiga que era assim, meu Jesus amado. E eu falava com ela, não é isso, presta atenção. Mas era isso anos. Eu dizia, fulana, procura uma outra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nunca tinha tempo para fazer nada. Vamos lá na casa espírita, às vezes eu ia, assistia 1 ou 2 reuniões, caía. Vamos fazer uma visita lá no Curupaiti, foi uma vez. Qualquer coisa que tentasse tirar o foco dela, daquela monoideia dela, não dava para ficar. Entendeu? Se alguém dissesse, olha, vai ter um seminário assim, vamos lá, vai falar sobre amor, vai falar sobre isso. Nunca tinha tempo. Ah, porque eu tenho problema aqui. Nunca tinha tempo.
Mas quando ela chegar perto de você, a monoideia, todo mundo sabe o que é monoideia, né? E aquela ideia era sempre a mesma, sempre a mesma. Levou anos para dar uma melhorada. Mas ainda temos coisinhas. Não melhorou tudo, mas deu uma melhorada assim de 70%. A mesma coisa. Entendeu? Então, o médium pode ficar assim. Sempre a comunicação, sempre assim, sempre assim. Mas ele dá umas enfeitadas às vezes, e aí, se o doutrinador não tiver um bom preparo, ele pode acreditar, como ele diz aqui, dando a impressão de se tratarem de entidades desencarnadas. Mas quando observa a tônica do assunto, é sempre o mesmo. É o espírito sofredor. É sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Ele dá uma colorida, mas a ideia é sempre a mesma. Tá? Então, ele diz aqui, outras tantas, quando se concentram, assumem esses conflitos. Então, quando esses médiuns que estão sempre produzindo, deixando vir à tona muitos registros, né, realizam muitos esses processos anímicos, quando eles se concentram, esses conflitos e arquivos do inconsciente, que devem ser orientados pelo psicoterapeuta espiritual, a fim de diluir nos depósitos da mente. Então, essas pessoas, elas precisam fazer um tratamento espiritual, entendeu? Fazer um estudo do Evangelho, para que os amigos espirituais possam o quê? Ir modificando, ajudando a ela a modificar esse padrão vibratório. Que também, tem até aquele desenho antigo que tinha, era o Hard, lembra? Da Iena? Ó vida, ó azar. Tudo que ele fazia já não vai dar certo. Enquanto o outro era otimista. Em excesso, ele era o pessimista, né? Já, até a aparência dele era pessimista. Então, isso aqui, outras tantas, quando esses espíritos, essas pessoas se concentram, assumem esses conflitos e arquivos do inconsciente, que devem ser orientados pelo psicoterapeuta espiritual a fim de os diluir nos depósitos da mente. Então, muitas vezes, o médium esclarecedor, que é o doutrinador, né, vai conversar com ele e vai buscar dar orientações para que ele possa o quê? Se desligar disso, tirar o plug, entendeu? Se desligar, porque isso também pode ser um processo obsessivo. Um processo obsessivo. Então, quando ele tem a chance de ajudar alguém, porque na reunião mediúnica o foco tem que ser para quem? Para os espíritos desencarnados, né? Ele fica ali, ele fica ali. Então, diz aqui, como a tarefa do orientador, que é o médico esclarecedor, que é o doutrinador, é auxiliar sempre aos espíritos, no caso do animismo, é válido socorrer o encarnado, que também é espírito, de forma a auxiliá-lo na catarse. O que é catarse? Não é botar para fora? Das impressões perturbadoras, que, anuladas, facultarão a ocorrência do fenômeno mediúnico claro e correto. Então, durante um tempo, né, normalmente isso acontece quando o médium está começando esse trabalho, há muito comunicação anímica, há muita comunicação anímica no início, né? Mas com o tempo, isso tem que ser o quê? Lapidado, lapidado, lapidado. Questão 68. Qual é a abordagem correta do doutrinador quando identifica a presença de um espírito mistificador? Reparem, ele não está falando aqui do médium ser o mistificador.
Não. Ele está falando do espírito que está se manifestando, seu mistificador. Então, ele chega, né? Eu estou sofrendo tanto, preciso tanto de ajuda. Para quê? Para enrolar. Mas, na realidade, às vezes é um obsessor que está se fazendo passar por outra pessoa, tá? Então, ele não está falando aqui do médium mistificado. Ele está falando do espírito que o médium deu comunicação e que está mistificando. Gente, tem um monte que já fez isso. Vários. Chegam ali, né, chorando, pedindo ajuda, muito humilde. Aí, daqui a pouco, ele começa a falar as coisas, sabe? E aí você percebe que não é nada daquilo. Então, qual a abordagem correta do doutrinador quando identifica a presença de um espírito mistificador? Detectada a farsa da entidade perturbadora, o dever do orientador é desmascará-lo. Deve dizer que está em uma atividade muito séria e que ele, vindo burlar, perturba o trabalho e tem finalidade superior. Então, quando o doutrinador percebe isso, diz: ô, meu amigo, nós não estamos aqui para brincadeira. Aqui é uma atividade séria, né? Então, você não tem o direito de chegar aqui e ficar fazendo esse tipo de coisa. Normalmente, quando eles são descobertos, eles dão gargalhadas. Normalmente. Eles caem, aí começam com as ironias, entendeu? Dão risadas, começam com quando eles são percebidos. E, às vezes, isso demora para o doutrinador perceber, né? Aí, abrimos um parênteses, diz o Divaldo, para dizer que os benfeitores espirituais permitem, às vezes, que venham espíritos mistificadores para tornar o médium humilde, não alimentando a presunção de que é perfeito, invulnerável a quaisquer situações dolorosas. Depois, para treinar os doutrinadores a separarem o joio do trigo. E, por fim, porque quando o espírito burlão, mistificador se comunica, também é credor de misericórdia, de caridade, pois está em sofrimento. Então, eles aproveitam tudo. Às vezes tem um espírito lá, crente, que está enganando todo mundo. Ele pode estar até enganando a equipe. Mas ele não vai enganar aos espíritos, aos orientadores do trabalho, né? Então, eles deixam. Porque quando você tem aquele médium, né, que se coloca como o que não existe, mas se coloca como médium principal, que tem, infelizmente, a casas espíritas, ou grupos que tem, que é o médium principal. O médium, entendeu? É o cacicão. O médium, infelizmente, eu vi até uma palestra essa semana, eu vi 2 vídeos sobre comemoração dos 100 anos do Chico, esse vídeo é de 2010. E nesse vídeo ele falava sobre isso. É até o marido da Meimei, acho que me fugiu o nome dele agora, o marido da Meimei. Ele é que fala sobre, Arnaldo Rocha, ele é que fala sobre isso. E às vezes tem grupos que tem o médio principal. Ele que recebe os espíritos mais assim. E ele diz, isso não existe. Isso não existe. Todos os médios são iguais. Todos são iguais. Então, quantas vezes acontece uma coisa dessa, a espiritualidade deixa para dar uma lição nessa pessoa que que se convenceu disso. Ele se convenceu porque alguém, né? Porque alguém colocou ele no altar, né? E aí, fala, Denise, liga aí. Eu falei porque alguém aplaudiu e ele aceitou o Ele aplauso, acreditou no né? aplauso, né? Então, aí ele diz assim, e também para treinar doutrinadores e também para atender aquele espírito que é o sofredor, do final das contas, né? Essa máscara aparente com que se apresenta é um mecanismo de autonegação da sua realidade e merece ser necessariamente esclarecido com bondade e compaixão,
para que se dê conta de que a farsa não encontrou receptividade. E despertada a partir daí, os instrutores espirituais prossigam no atendimento, demonstrando-lhe os sofrimentos, porque vai passar derivados da larga mentira que haja proposto a si mesmo e aos outros. É igual aquele trabalho, né? Não sei se foi aqui que nós fizemos o estudo, ou se foi desse vídeo que falava sobre isso, né? Quando o espírito chega, eu vou arrebentar todo mundo. Aí o dirigente de trabalho diz para ele: olha, companheiro, eu não tenho esse poder, eu não posso fechar a casa. Você está dizendo que vai destruir tudo, porque se a gente não fecha a casa, você vai destruir tudo. Só que é o seguinte, eu aqui recebo ordens. Eu aqui sou um simples trabalhador, recebo ordens. Eu não posso fechar a casa, eu não posso obedecer a você. Está querendo fechar a casa? Está querendo destruir tudo? Tudo bem, direito seu. Agora vai falar com o meu chefe. Passa a ordem para o meu chefe. E aí falar comigo não adianta nada, né? É igual um cara que vai numa loja, não encontrou o que queria, ou não foi, entendeu? E vai descarregar a raiva dele no vendedor, que não tem culpa de nada. Tá? O problema, o vendedor vai dizer: isso eu não tenho culpa, eu só vendo. Se o produto não é adequado, o senhor vai falar para o meu patrão, para o dono da loja que comprou o produto. Eu só revendo. E aí o cara até diz aqui: desculpe, né? Às vezes a desculpa é essa. Eu sei que você não tem culpa de nada. Você está aqui só trabalhando, né? Mas o patrão, né? As pessoas dão essa desculpa, é a mesma coisa. Meu amigo, não dá, eu não posso fazer nada por você. Não posso fechar a casa, eu só obedeço a ordem. Você quer fechar a casa? Você acha que está coisa? Vai falar com o meu chefe. Quem é seu chefe? Meu chefe é Jesus. Reclama com ele. Aí o espírito percebe, não vai acontecer nada, ou vai embora ou vai ficar quieto. Porque você está ali para fazer o trabalho que te indicaram. Você não é o dono, não é o responsável pelo trabalho, né? Você é o trabalhador. Fala com o chefe. Fala com o chefe, né? Então, você tem que fazer ele entender com educação, sempre com educação e respeito, que não pode faltar nunca, que ele não vai poder continuar fazendo isso. Você entendeu quem ele é. Você o reconheceu, tá? Então, ele, que é muito inteligente, vai perceber que a máscara caiu, e aí quem vai prosseguir no atendimento dele, aí será o quê? Os instrutores espirituais. Depois que ele, vamos encerrar o trabalho agora, você, né? Se você quiser, você fica aqui. Se for permitido a você ir embora, você vai. Mas os amigos, os nossos instrutores vão conversar com você. E aí ele vai ver. Os instrutores vão prosseguir no atendimento, demonstrando os sofrimentos, porque vai passar. Aí é a conversa dos instrutores com ele, derivados da larga mentira que haja proposto a si mesmo e aos outros. Toda a tarefa do doutrinador é de esclarecer, diz o Divaldo, identificando a mistificação, sem que o médium se sinta amilindrado com isso. Então, o médium não tem que ficar amilindrado porque deu comunicação de um espírito mistificador. Ele não tem. Inclusive, né, fizeram uma pergunta, não sei se foi a Kardec, foi para Kardec, né? Qual o melhor médium? E ele respondeu: aquele que foi menos enganado. Aquele que foi menos enganado, está lá. Esse é o melhor, o que foi menos enganado. Dizendo o quê? Que todos são enganados. O que for menos enganado, né? Então, o fenômeno da mistificação, nenhuma relação tem com a mediunidade. Aliás, a sua existência é própria da qualidade mediúnica. Allan Kardec fala textualmente que o médium excelente não é aquele que tem a capacidade de dar comunicações superiores, e sim aquele que tem facilidade de se comunicar com diferentes entidades. Então, o médium excelente não é aquele que só dá comunicação de alto nível, não, mas é aquele que é capaz de dar comunicação de espíritos de variados tipos, de vários espírito sofredor, espírito superior, espírito revoltado, espírito mistificador,
é aquele que é capaz, que tem facilidade de se comunicar com diferentes entidades. Quando se trata de uma única entidade que dá a comunicação pelo médium, estamos diante de uma fascinação. Eu vi um caso, não vou dizer que é, porque eu não tenho essa capacidade, mas eu desconfiei. Eu desconfiei. Quando eu vim a Petrópolis, morar em Petrópolis, eu comecei a procurar casas espíritas. E eu fui numa casa. Fui numa casa, e aí tudo bem. Comecei a se chamar as pessoas simpaticíssimas. Mas eu achei estranho que a médium da casa também era médium fotográfica. Até aí não tem problema nenhum. Ela pintava. Então, tinha vários quadros no salão. Eu fui observando várias pinturas. Eu pensei o quê? Que tivesse um trabalho onde vários médios pintassem. Mas eu comecei a observar que todas as pinturas eram delas. Espírito tal, São Francisco de Assis, isso, aquilo, outro. Só, entendeu? E ela assinava todas. Eu falei, legal. Aí eu fui na livraria. 80% dos livros que eram vendidos na livraria, quem era médio psicográfica era ela. Poucos de outros autores espíritas. 80% era dela, de tudo. Evangelho, psicografia de Leon Denis, psicografia de Francisco de Assis, psicografia de André Luiz, psicografia de Emmanuel, e daí Maria Nazaré e por aí para fora. 80% era dela. Eu perguntei para a moça que estava na livraria, a direção da nossa casa, ela é uma médium, né? Aí eu comecei a na minha ignorância, que pouco conheço, mas liguei o desconfiômetro. Aí perguntei para a menina aqui, aí vocês têm mesa mediúnica? Temos. Muitos trabalhadores psicofônicos? Não. Só a presidente da casa pode dar comunicação. Eu falei, não, peraí. Isso como é que é? Nossas mesas mediúnicas, tem vários médios, mas só ela dá comunicação. É a única médium psicofônica da reunião mediúnica. Então, tem 10 médios, mas só ela recebe os espíritos na reunião mediúnica. Aí eu falei, espírito inferior como eu, já pensei que inferior. Aí fui conversar com ela. Depois me apresentei, conversamos, ela, por que você não vem conhecer a nossa reunião pública? Eu falei, vem sim. Só que a nossa reunião pública é um pouquinho diferente das outras, né? Aí eu, E no final era o trabalho que ela fazia na casa, e ela deu comunicação de quem? Leon Denis. Ela fechou, aí eu liguei para o Leon Denis, para o amigo da Leon Denis, e perguntei, ela falou, Rose, Leon Denis aqui na nossa casa só dá comunicação uma vez na Terra e nunca mais. Ele, quando Leon Denis, é assim, uma comunicação de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos que o Leon Denis dá uma comunicação aqui no céu. A mulher dá uma comunicação do Leon Denis toda hora, na abertura da reunião, na encerramento da reunião, e numa intimidade, a comunicação dela com o Leon Denis, sabe, colegas assim. E, mano, eu falei, alguma coisa tem aí, né? Que nem a casa de Leon Denis recebe comunicação do Leon Denis, quando recebe, para receber ela toda hora pública. Ela viu de Leon Denis dando mensagem de encerramento, que ela que dava, é claro. Ela dava a reunião, a mediúnica, a comunicação psicofônica da abertura do trabalho e do encerramento também, é claro. Só ela. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo isso, né? Aqui, ó. Quando se trata, fala, Denise, quando se trata de uma única entidade, também tem isso, né? Dando sempre a comunicação por aquele médio, fascinação. Foi o que eu pensei dessa senhora. Mas, como eu sou espírito inferior, posso ter pensado errado. Mas, para mim, eu achei, pelo menos, muito esquisito. Muito esquisito, né?
Então, quando só um espírito quer se comunicar, vamos dizer assim, André Luiz, vamos dizer André Luiz, estou chutando aqui. Aquele médium ele só dá comunicação de André Luiz. O médium não dá comunicação de Emmanuel, de ninguém. Só André Luiz, só André Luiz. Tipo assim, né? O espírito pegou o médium com monopólio. Só. Uma fascinação. Porque espírito superior, olha quantos espíritos davam comunicação pelo Chico. Inúmeros. Os livros do Chico, que é assim, psicografia de Chico Xavier, espíritos diversos. Quantos espíritos dão comunicação, né? Você pega um livro que tem 10 espíritos dando comunicação através do Chico. Emmanuel não exigia exclusividade do Chico, exigia. Lógico que ele tem uma grande obra através do Chico, mas vários outros espíritos também. Vários espíritos deram comunicação através do Chico. Divaldo, o espírito que o acompanha, Joana de Anjos. Mas quantos outros espíritos dão comunicação através do Divaldo? Manuel Filomeno de Miranda, né? Amélia Rodrigues. Quantos espíritos? Vários deles. E o espírito superior, ele não exige essa exclusividade do médium. Quando nós estamos diante de uma exclusividade dessa, pode contar. É uma fascinação. É isso que o Divaldo está falando. A mediunidade é polimorfa, sendo um telefone por onde falam todos aqueles que se lhe acerquem, cabendo ao medianeiro a postura dignificante para não sintonizar com os espíritos perversos, senão com o objetivo caritativo. Então, o médium, ele pode sintonizar com o espírito perverso? Pode sim, mas com o objetivo da prática da caridade, do esclarecimento, não para outra coisa que é possível. Então, os médios têm que fazer o melhor dos esforços para procurar sempre sintonizar, né, com os bons espíritos, tá? Então, o medianeiro, que é o médio, tem que ter a postura dignificante para não sintonizar com os espíritos perversos. Se não, quando for para fazer o trabalho de esclarecimento. Então, a gente sempre tem que procurar fazer o melhor, para estar sempre próximo dos bons espíritos. Sempre, né? Estar sempre ali estudando, estar sempre ali buscando a autoiluminação, buscando se melhorar cada vez mais. Esse tem que ser o nosso interesse maior. Agora, podemos dar uma comunicação de espírito mal? Podemos. O Chico, o Divaldo, fala sobre isso também, no vídeo que eu vi, né? Que o Chico, muitas vezes, tem comunicação de espíritos muito duros, mas sempre sem ter nenhuma afetação, mas sempre assim, com esse intuito de ajudar aquele espírito, tá? Vamos agora para a nossa última pergunta desse ano de 2023. 69. Como deve proceder o doutrinador diante de uma comunicação que se prolonga por tempo demasiado? Está demorando, sabe, 15, 20 minutos. A quem cabe por termo, a quem cabe por fim a essa comunicação? Ao doutrinador ou ao médium? Quem tem que cortar isso? E o Divaldo diz, o médium, como passivo que é, não tem vontade. Deve liberar o fenômeno. O médium deve deixar a coisa aí. É isso que ele está dizendo. Ao doutrinador, cabe discipliná-lo, pois ele é o terapeuta. Então, o doutrinador, com seu esclarecimento, vai o quê? Disciplinar o médium. Porque aquela palavra que ele vai dar para o espírito não vai servir só para o espírito, não. É para o médium também. Lembra quando nós estudamos no 67? A postura correta do doutrinador é de esclarecer. Tanto, primeiro para a linha da 67, da resposta 67. A postura correta do doutrinador é de esclarecer tanto o espírito encarnado
como desencarnado. Então, ao doutrinador cabe esclarecer e disciplinar o médium e o espírito. O espírito. Tá? Não tem ali o doutrinador a tarefa de libertar o espírito de todos os seus traumas. Não cabe a ele, doutrinador, em 5, 10 minutos, libertar o espírito de todos os seus traumas. Né? A função primordial da comunicação mediúnica de um ser desencarnado, sofredor, e todos somos, é aliviá-lo através do choque anímico ou fluídico. Já falamos sobre isso. Lembra do livro? Reuniões mediúnicas do projeto? E é, através do choque anímico, ajudar o espírito a se libertar daqueles fluidos mais grosseiros. Lembra? Então, diz aqui, o espírito absorve a energia animalizada, no meu está até grifado, não sei do de vocês. Se não está, sublinha essa energia animalizada. No meu está grifado, está em preto, né? O espírito absorve a energia animalizada do médium para dar-se conta da ocorrência da sua desencarnação. Então, quando ele absorve a energia animalizada do médium, muitas vezes ele tem o quê? Noção, ciência de que ele desencarnou. O doutrinador desperta-o durante a doutrinação, desperta o espírito um pouco para os benfeitores espirituais continuarem o trabalho depois de realizar essa primeira etapa. Por isso que ele está dizendo que não cabe ao doutrinador, né, a tarefa de libertar o espírito de todos os seus traumas. Ele faz o atendimento primeiro ali. Quando você chega, às vezes, no hospital, você não passa primeiro pelo primeiro atendimento? Aí você chega ali, né? Eu tinha uma clínica que era assim: você chegava, eu quero o médico clínico, tudo bem. Agora a senhora senta aí, a senhora vai para aquela sala. O que vai ter naquela sala? Naquela sala vão tirar sua pressão, né? Vão tirar sua pressão, vão ver como é que a senhora. Vai dar aquele atendimento ali a você. Vamos ver se a senhora está precisando ir para uma relaxar, de repente tomar um soro, porque, de repente, naquele atendimento ali, emergencial, já resolve teu problema. Às vezes é só você estar com a pressão um pouco alta. Aí a pessoa tira a pressão da senhora está um pouco alta. A senhora vai ali para aquela salinha, vai deitar, vão colocar um soro na senhora com remedinho. Aí você tem aquele atendimento, melhor, vai para casa. Então, ele está dizendo que o atendimento inicial do doutrinador é esse. Ó. O doutrinador desperta-o. Por quê? Porque ele recebeu um choque anímico. Aí o doutrinador aproveita esse momento do choque anímico e desperta-o um pouco. Repare, vamos sublinhar isso. Desperta-o um pouco. Não resolve o problema dele. Desperta-o um pouco, para depois que ele terminar o atendimento, ser tratado, ter a continuidade do seu tratamento com os benfeitores espirituais. E aí vão analisar com mais profundidade a problemática dele. Então, a função do doutrinador não é resolver o problema de espírito, não. Até porque ele não pode. É dar aproveitar o choque anímico, despertá-lo, para que ele, mais despertado, possa depois dar continuidade ao seu tratamento com a espiritualidade. Toda vez, diz o Divaldo, que o diálogo se prolonga, se for o caso de um espírito perturbador, é prejudicial ao médium. Aí, nesse caso, se o espírito é um espírito mau, mistificador, perturbador, que fica muito tempo ligado ao médium, isso pode trazer prejuízo ao médium, que assimila um excesso de energias deletérias. Se aquele atendimento leva 20 minutos e o espírito é um espírito perturbador, cheio de energia deletéria, e está muito tempo ligado ao médium, o médium acaba o quê?
absorvendo um pouco dessa energia deletéria do espírito. Ao doutrinador cabe, depois de 5 a 10 minutos. Gente, o Divaldo é um homem de muita experiência nisso, tá? Tem mais de 60 anos de trabalhar. Ele deu. Eu vi nesse vídeo ele falando dele e do Chico. Que o Chico, quando sentava na mesa, como médio psicofônico, era um médio como outro qualquer. Só que podia ser espírito violento ou não violento, ele usava as palavras pesadas, duras. Quando eu falo palavras pesadas, duras não é palavrão, não. Ele falava as pesadas duras que o espírito queria colocar, mas sem se alterar, entendeu? Naquela postura, e ali ele falava: eu vou te matar, eu vou arrebentar com você é um miserável, eu quero pegá-lo. Ele falava tudo isso, mas sem dar chiliques. E que o Divaldo também, quando sentava na mesa, era um médium psicofônico. Ele trabalhou também como esclarecedor, o Divaldo, mas grande parte como psicofônico. Tá? Então, ele diz aqui: ao doutrinador cabe, depois de 5 a 10 minutos, então ele está aqui delimitando o tempo, de 5 a 15, no máximo, de 5 a 15 minutos de uma comunicação. Ele bota aqui 5 a 10, vamos esticar um pouquinho mais. De 5 a 10 minutos, no máximo dizer, quando ele percebe que a coisa está se esticando. Muito bem, diz o doutrinador, deve dizer para o médium e para o espírito: agora permaneça no recinto. Falando para o espírito, né? Para continuar ouvindo, pois que bons espíritos vão assisti-lo. Enquanto ao médium, colabore encerrando a comunicação. Percebeu? O esclarecedor está dando uma orientação para o espírito, está dizendo para o espírito: acabou, acabou. O doutrinador percebeu que a coisa está esticada e que isso é prejudicial ao médium e que o médium está deixando. Aí ele deve dizer: muito bem, falando para o espírito, você agora vai parar de falar, mas vai permanecer na sala para continuar ouvindo, que aí viram outras doutrinações, pois que bons espíritos também vão assisti-lo. Aí ele olha para o médium e diz: